Olá, graça e paz. Mais uma vez o Senhor nos traz a este lugar para ser boca de Deus. E hoje tem uma palavra, aqui está ela, pãozinho que desceu do céu para poder nós nos alimentarmos. Gratidão mesmo, nós somos o Grupo Monte e nós estamos neste lugar para poder trazer palavra de vida eterna. Esse é só e o único intuito, que é levar a palavra de Deus. Este é o nosso intuito neste lugar. Por isso que o Senhor nos assoprou para ir para cá, tá bom? Se você não é inscrito nessa família, logo aqui abaixo tem o nome, ó, inscrever-se. Vai estar aparecendo aqui para você, ó. Se você não é inscrito, tem assim, ele tá com uma cor diferente, inscrever-se. Você pode estar tocando nessa palavra e vindo fazer parte, dando crescimento a esta família que vai morar no céu, tá bom? E se você também quer ativar as notificações, também aqui abaixo tem um sininho. Você pode estar tocando nesse sino e escolhendo a opção todas, tá bom? Muito obrigada de coração por você estar aqui. Saiba que este lugar aqui existe porque você está neste lugar. Amém? Muito obrigada mesmo de coração. Vamos fazer uma oração para poder a gente começar a palavra? Paizinho, nós queremos te louvar, meu Pai. Queremos te louvar pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos trazido a tua palavra revelada e ela tem sido alimento para o nosso corpo, para a nossa alma e para o nosso espírito. Obrigada porque sempre o Senhor está nos lapidando através da tua palavra, através dos teus filhos, Pai. Obrigado, Senhor. Muito gratas a Ti nós somos, Pai. Senhor, eu quero Te agradecer por esta pessoa que está me assistindo, Pai. Espírito Santo, neste momento eu entrego todas as áreas da vida desta pessoa, Pai. Que assim como Tu está me dando essa visão desse campo de flores, Pai, que a vida dessa pessoa venha florescer. Aleluia, que a vida dela venha florescer, Senhor, em todas as áreas. Venha florescer pelas tuas misericórdias, pela a força e o querer do teu poder, Senhor. Espírito Santo de Deus, que essa pessoa exale um perfume suave, Pai. Um perfume suave, Senhor, que aonde ela passe, Senhor, as pessoas sintam o teu cheiro no abraçar, no falar, no amar e no ajudar, Senhor. Espírito Santo, nós precisamos ser parecidos com o nosso Jesus. Nos ajude, Pai. Nos dê essa graça, Senhor, neste dia, para cada dia mais sermos um pouquinho mais parecidos com o nosso Papai, amado da nossa alma, desejado da nossa alma. Nos ajude a ser parecidos contigo, nos ajude a levar a tua palavra, levar a essência daquilo que tu és na vida de cada um daqueles que estão sedentos, Pai. Envia-nos a nós, Senhor. Envia-nos a nós, Papai, pelas tuas misericórdias. Nos cura, nos lapida, nos transforma. Eis-nos aqui como vaso para ser quebrado e para ser refeito e para ser cheios da tua essência, Senhor, para ajudar aos nossos irmãos, Pai. Obrigado, Deus, de coração, pelas pessoas que estão inscritas aqui neste canal, Senhor. Obrigado, Pai, por cada família aqui representada, cada pessoa que o Senhor colocou no seu coração o desejo de estar se inscrevendo neste lugar, Senhor. Clamamos a Ti pelas pessoas que também ainda irão vir. Obrigado, Pai, também pelas suas famílias, as famílias daqueles que ainda irão vir, a família daqueles que já estão aqui, Senhor. Muito obrigado, Deus. Obrigado por cada pessoa que o Senhor despertar para estar neste lugar, sendo ministrado pela Tua palavra, grande Pai.
Espírito Santo, clamamos também, Senhor, por aqueles que estão desempregados, os que estão desesperados. Espírito de Deus, neste momento, na autoridade do nome de Jesus, nós profetizamos, na autoridade do nome de Jesus, todo espírito do desespero, em o nome de Jesus, bata em retirada. Nós manietamos a Ti, espírito do desespero, espírito que traz o suicídio, espírito que traz a preocupação desacerbada. Na autoridade do nome de Jesus, nós te dizemos: sai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo espírito de loucura, espírito que tem trazido perturbação na mente, espírito que tem trazido tonturas, na autoridade do nome de Jesus, nós manietamos a Ti, em o nome de Jesus de Nazaré. Em o nome de Jesus, Pai, reina neste lugar, reina nas nossas vidas. Tu és o nosso dono, Tu és o nosso amigo, papaizinho. Nós te amamos, amado da nossa alma. Nós te amamos, Senhor. Fica conosco, Pai. Fica conosco, dai-nos pela Tua misericórdia a revelação daquilo que o Senhor quer falar. Espírito Santo, eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim pela Tua misericórdia. Usa este barro, Pai, para poder falar aquilo que o Senhor já ministrou ao meu coração e aquilo que o Senhor depositar no meu espírito. Isso eu estarei aprendendo e também falando, Pai. E que essa pessoa que está me ouvindo também esteja repassando aquilo que o Senhor a ensinou, aquilo que o Senhor testificou neste lugar. Em o nome de Jesus, nós já te agradecendo, dizendo que nós te amamos. Te amamos, Deus, te amamos, Jesus, te amamos, Espírito Santo. Alabarachande Comanassi. Que coisa linda é falar com o nosso papai. Tem coisa mais linda, queridos, do que um filho falar com o pai? É lindo demais, aleluia. Se você não tem esse hábito de falar com o seu papai, crie esse hábito, queridos. Fale com ele na sua mente, fale com ele no seu espírito. Ele te ouve também, tá bom? Aleluia. Que maravilha é sentir essa presença. Na tua presença, Senhor, na tua presença, Senhor, eu quero estar e desfrutar. Na tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Aleluia! Honra e glória ao Rei dos Reis. Vamos lá. Hoje o pãozinho está em João, Evangelho de São João, no capítulo 6. Capítulo 6. Eu acho que é um dos capítulos de João mais longo. É grande ele. E nós estaremos lendo alguns versículos. E hoje nós estaremos falando de quê? Eu não falei. Hoje nós estaremos falando a respeito da paternidade, né? De fazer a vontade do Pai. Qual filho que não se alegra em fazer a vontade do Pai? E qual pai, vendo o filho fazer a vontade dele, não se alegra e não tem esse filho como querido? Então hoje nós estaremos falando disso, tá? Vamos lá? João 6, deixa eu levantar aqui um pouco. João 6, versículo 35, a partir do 35, queridos, diz assim: E Jesus lhe disse: Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Aqui ele está falando do nosso físico, usando coisas físicas,
pão, água, mas aqui, quando a gente traz para o espiritual, a gente sabe que é quem come disso aqui. Quem come isso aqui não tem sede, não tem desespero, não tem preocupação exacerbada, não vive preocupada, é uma pessoa que é forjada, é experimentada em quê? Nas tribulações, nas tentações. Para quê? Para ter paciência, experiência, esperança. Aleluia! Louvado seja Deus. 35. Aí agora vamos para o 36. Mas já vos disse que também vós me viste, perdão, e contudo não credes. Para quem que Jesus estava falando isso? Hoje ele está falando para nós, né? Mas aqui Jesus ele estava falando para os judeus que não criam nele e também falando para aquela grande multidão que acompanhava ele aonde ele ia. Nessa parte aqui, fala que Jesus ele tinha ido para Cafarnaum, né? A multidão ela chegou à beira do mar e procurou ele, e ele não estava. Procurou os discípulos e também ele não estava. E aí pegaram os barquinhos e foram atrás dele. Sabe por quê? Quando a gente tem fome, a gente vai ou faz aquilo que apraz a ele. Aleluia! E o que é que apraz a ele? Se alimentar da palavra dele, fazer a vontade dele. Aleluia! O povo não cria, o povo duvidava. Quem sabe hoje tem alguém aqui que está duvidando de mim. Tem gente aqui que pode me ver passar num vídeo como esse e duvidar. E ela tem Deus? E é de onde? Aprendeu isso como? Quem ensinou para ela? Ela fez curso, foi? De repente você passa em um lugar e diz, esse aí crê em Deus? Nada, crê em Deus não. Isso aí vive na vida assim, porque para falar de mim e de ti, tá assim. Aleluia. Mas eu e você não podemos duvidar daquele que nas nossas vidas está a operar. Porque o nosso chamado é de Jeová. Ele nos manda aqui neste lugar, pela misericórdia de Deus, para eu falar. Vamos nos alimentar dessa palavra, queridos. Temos que nos alimentar da palavra. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Aleluia! Versículo 37. Tudo que o Pai me dá virá a mim. Jesus falando. Você é dele e é por isso que você está neste lugar. Tudo que o Pai me dá, Jesus estava falando, tudo que o Pai me dá. Veja que ele fala o Pai todo o tempo. A religião, queridos, a religião ela não fala de Pai, ela fala de Deus. Aleluia! Aí você pode dizer, e Deus e Pai, e Deus não é Pai? É, só que a religião ela tem Deus porque ela não te leva à intimidade de chamar ele de pai, de papaizinho. Por quê? Porque na vida terrena, nessa vida que nós levamos aqui, a maioria de nós temos ao pai como aquele que abandona, aquele que não ama, aquele que não cuida, né? Não são todos, não estou generalizando, mas nós vemos muita gente por aí que foram criados assim e que envelhece, né? Sem ter o amor de pai. E então, quando chama Deus de pai,
A religião, ela não lhe mostra um pai, ela lhe mostra um Deus, né? E quando a gente vai a ele, tem ele como pai, é um pai que ama, que zela, que, que cuida, que é extremamente zeloso. Outras traduções diz que ele é ciumento, que ele tem ciúme, né? Quer dizer, é um extremo zelo. Ele tem um extremo zelo por nós. Então, a todo tempo, Jesus, ele fala nos evangelhos que ele não diz eu vim trazer um Deus. Ele não diz eu vim falar de Deus. Você não vê Jesus dizendo eu vim fazer a vontade de Deus. Ele fala eu vim trazer o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu vim fazer a vontade do meu Pai. Eu só faço o que meu Pai me manda. Aleluia! Glória a Deus! Nada como, assim, sabe, fechar os olhos ou de olhos abertos e chamar por ele papaizinho. Papaizinho. Aleluia! Porque é isso que ele é. O nosso papaizinho. Anai, Horácio. Não tem nada, não tem coisa melhor do que sentir o amor dele. Sabe, queridos, o amor dele, o amor do nosso papai é um amor que preenche e que não nos deixa sentir falta de nenhum amor, nem de mãe, nem tô falando do terreno. Quando a gente tem esse amor do nosso pai, a gente não sente mais falta de ninguém, de amor de ninguém. Ao contrário, já somos preenchidos para poder dar aquilo que nós recebemos, aquele amor que nós recebemos. E aí é por isso que as pessoas que são experimentadas por Deus, experimentadas em quê? Em tribulações, em perseguições, em todas essas coisas, ela se deixa ser preenchida, depois de tudo isso, ela se deixa ser preenchida pelo amor dele, para transbordar o amor dele. É por isso que quando você conversa com uma pessoa que tem que tem ele, tem a essência dele, essa pessoa ela é diferente. Aí você pode dizer, como assim diferente? Vai lá em Efésios, em Gálatas 5, nos frutos do Espírito, e você vai ver uma pessoa paciente, uma pessoa perseverante, uma pessoa que não é rixosa, uma pessoa que não é iracunda, ela é uma pessoa plena, porque ela recebeu dele e dá de graça aquilo que recebeu dele também de graça. Aleluia! Então, façamos a vontade do Pai. E o meu papai terreno, meu papai Antônio, ele também está nesse lugar. Meu pai. Beijo, meu pai. É a coisa mais linda. É o bem maior que Deus deu, que Deus deixou na terra. O nosso pai. Eu sou a pequenininha no tamanho e pequenininha também por ser a caçulinha. Sou a caçulinha do meu pai. E Deus nos deu essa graça de ter o nosso pai. Porque a nossa mãe ele levou, mas o meu papai, o nosso pai ele deixou. E comigo são 6. Que papai do céu levou a nossa mamãe, mas deixou o meu pai. Eu te amo, meu pai. Eu te amo, pai. Pai Antônio, que eu tô falando. Aleluia. É o nome do meu pai, Antônio, queridos. E o Senhor, como sempre eu falo em outros vídeos que estão aqui, Deus, ele não pode fazer através de mim se ele ainda não fez em mim. E para entendermos Deus e recebermos Deus e termos Deus como Pai, muitas das vezes a gente precisa nos consertar diante do nosso Pai terreno. Porque a maior autoridade que Deus dá na terra sobre a vida de um filho são os seus pais.
E eu lembro uma vez que o Espírito Santo começou, quando ele começou a trabalhar na minha vida, ele disse para mim: você vai à Bahia e quando chega lá você vai pedir perdão ao seu pai. E porque eu tinha raiva do meu pai. Ele falava umas coisas que era para o meu bem e eu não entendia. Por quê? Porque eu queria fazer as coisas do meu jeito. Então, todo aquele que quer fazer as coisas do seu jeito não tem Deus como Pai. E também não reconhece os seus pais terrenos. E ali eu lembro que eu cheguei e chamei meu pai assim, estávamos nós dois conversando assim na cozinha, e eu disse para ele, olhei para ele, eu disse: pai, eu preciso lhe pedir perdão. Aí ele disse: perdão de quê, filha? Perdão de quê? Aí eu peguei e confessei, né, para ele ali, e para glória de Deus ali, toda aquela indiferença que eu tinha por ser uma filha rebelde, né, por não ouvir, não querer ouvir e nem admitir aqueles ensinamentos que meu pai dava para, para o meu bem. E eu não gostava porque o meu pai, ele pegava, ao meu ver, ele pegava mais pesado comigo e mais leve com meus irmãos. E isso me incomodava. E ali o Espírito Santo me fez entender que eu tinha que pedir perdão para ele, me perdoar, liberar perdão para o meu pai, pedir perdão a ele e para poder então eu vir ser a ser usada por Deus também nessa área. Aleluia! Glória a Deus. E assim é na vida espiritual, queridos. Muitas vezes Deus pega pesado comigo, porque o lugar que Ele tem para me colocar não é o mesmo de fulano, não é o mesmo de ciclano. Porque viver com Deus é viver em patamar. Tem um que está no patamar mais assim, outro mais assim e outro mais assim. Então, a quem Deus muito cobra é também porque Ele muito dá. E muitas vezes o filho rebelde, como eu, Eliana, fui, né, não entende que Deus está lhe cobrando, que Deus está lhe provando para poder lhe colocar em patamares mais elevados. E aí a gente passa a dizer que está sendo perseguido e fala aquele monte de coisa, que o inimigo está isso, está aquilo, e na verdade é o Senhor nos provando para nos aprovar, para a gente viver e estar no lugar que Ele quer. Aleluia! E por que existe patamar? Porque Ele diz que quanto mais eu e você nos achegar a Ele, mais Ele se achega a nós. Nos deixemos ser lapidados por Deus. Aleluia, queridos. Glória a Deus. Vamos lá. O 38 eu li, né? E o 39 diz assim: e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que Ele me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia, porque a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê no Filho tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E aí aqui abaixo a gente vê que os judeus, eles começam a murmurar. Hoje, queridos, quem são os judeus? São aqueles que um dia eu já fui, os religiosos, que quando Deus está usando alguém para falar, dizem, já vem se aparecer, já vem para poder querer ser mais sábio que fulano, já vem para poder dar lição de moral. Hoje são aqueles que se denominam cristão, que eu um dia também já fui assim, me denominava cristã, mas na verdade eu era religiosa. Eu gostava era de costumes e era desobediente, era descrente e por aí vai. E o que é ser descrente? Não cria no que Deus falava, assim como esses judeus. Eles começaram a murmurar, não acreditando, porque esse aí não é o filho de Zé e o filho de Maria? A gente não sabe de onde foi que eles vieram?
E agora ele aí está dizendo que desceu do céu? Eu tenho certeza que você já ouviu isso. Fez tanta coisa de errado e agora está dizendo que ele não diz nem que é cristão, diz que é crente. Aleluia. Aí agora tá dando aí, tirando a onda aí de cristão aí, com a Bíblia na mão. Aleluia. Fez tanta coisa de errada e realmente, queridos, fizemos mesmo, mas isso é passado. Aleluia. O Deus que conserta o passado para a gente viver vou refazer aqui. O que Deus está colocando no meu espírito para dizer, o Deus que conserta o passado para a gente viver no presente, para chegar no futuro que Ele quer, nos transformou. E isso fazia, dizia, pensava tudo no passado, queridos. O verbo é passado, aleluia. Hoje no presente, pela misericórdia de Deus, Deus nos alcançou através do sacrifício de Jesus na cruz, para hoje nós estarmos aqui falando dele, dizendo que obedeça ao Pai, fale com o Pai, coma a palavra do Pai, creia que o Filho que Jesus Cristo é o Filho de Deus, aleluia, e nós venhamos a entender que nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, para não padecer coisas que a gente não quer, aleluia, coisas que a gente não quer viver. E para isso, todo filho tem que estar ouvindo seu pai. Não faça como Eliana fazia, aleluia. Não faça como Eliana fazia. Eu tive que ser ministrada por Deus, eu tive que ser ministrada pelo Espírito Santo, ser curada nessa área, me analisar, reconhecer, procurar meu pai, pedir perdão. E hoje, pela misericórdia de Deus, hoje eu tenho meu coroa aqui nesse lugar, para a glória de Deus. O Senhor Jesus te abençoe e te guarde, que o Espírito Santo ele possa ministrar melhor essa palavra ao teu coração. E uma coisa eu quero te dizer, para o Senhor ministrar essa palavra no teu coração, no teu espírito, é preciso haver um alinhamento de entendimento daquilo que Deus está nos ensinando, que não tem como eu e você ficar achando que estamos num lugar agradando a Deus, que estamos num patamar agradando a Deus, sendo que precisamos pedir perdão, precisamos reconhecer, entender, confessar, procurar quem precisa perdoar ou pedir perdão para poder Deus ouvir a nossa oração e também responder à nossa petição. Esse é Deus, irmão, falando na terra. Aleluia. Eu sei que é Ele falando na terra. Até a próxima. Se Deus assim nos permitir, queridos. Não deixe de curtir esse vídeo para que o YouTube entenda que Ele pode estar oferecendo para outras pessoas. Compartilhe, seja missionário, envie para as pessoas, queridos. Nos ajude a levar esta palavra para muitas pessoas, para que essas pessoas vivam aquilo que eu e você já vivemos, em perdoar, em amar, em entender que temos que fazer a vontade do Pai. Sou muito grata mesmo de coração por você ter ficado conosco até aqui. Aqui abaixo tem vários outros vídeos que você pode estar assistindo e sendo instruído pelo Espírito Santo de Deus. Até a próxima, se Ele assim nos permitir.